Agosto é mês de conscientização sobre câncer de pulmão. E é por isso que está aqui no estúdio com a gente, Dr. Rodrigo Garcia Todaro, pneumologista. Bom dia, Dr. Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Daércio, Adalberto, Felipe, bom dia a todos. É bom que o senhor se diverte um pouquinho aqui, o consultório é um lugar mais sério, tudo, aquelas coisas mais sérias. Tá? Muito bom. E aqui também é, mas a gente relaxa um pouco, porque senão a vida fica muito sem graça, né? Bom, mas é muito importante falar que a vida feliz vai depender de uma boa saúde. Acho que essas campanhas são muito boas, né? Todo mês é dedicado a uma doença para ser prevenida e tudo. E dessa vez vamos falar de câncer de pulmão, que acomete, sobretudo, 85% dos casos em que há vínculo com tabagismo. É ele o grande... Sim, bom dia. Daércio, o tabagismo é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de pulmão. Né? Homens um pouco mais em relação às mulheres, porém isso nos últimos anos vem se equiparando, né? Pelo maior consumo do Homens e tabagismo, mulheres? pelo maior consumo do tabagismo em mulheres. É a maior causa de morte evitável no mundo, o câncer de pulmão, né? Pela própria exposição ao tabagismo, né? Por conter substâncias cancerígenas, né? A pessoa inala 4.700 substâncias numa tragada. Isso traz consequências terríveis, mutações celulares que levam ao câncer de pulmão. O tabagista tem 10 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que o não tabagista. Isso depende, inclusive, da quantidade de cigarros que ele fuma. A gente sabe que os tabagistas pesados, mais de 2 maços, chega a ter 30 vezes mais chances do que o não tabagista. Então é a principal causa. E a bebida alcoólica? Não, com relação ao tabagista, não. Tabagismo, não. Ela tem uma, a gente chama, o fumante, né? Quando ele tem uma condição de desejar parar de fumar, a gente pede para que ele também deixe o álcool, porque é um aditivo, é uma substância que leva ele ao consumo do cigarro. Mas relação direta, não. Outras condições que podem causar câncer de pulmão, dentre elas algumas substâncias, metais pesados, né? Níquel, cádmio. Quem trabalha em ambiente Trabalha assim... em ambientes, né, com essa exposição. Exposição ao asbesto, né, que é aquela fibra de amianto. Hoje a gente sabe que tem um controle mais rigoroso, mas naquela época muita gente, né, não lidou com tinha. aquilo. Então a gente tem hoje doenças relacionadas ao asbesto hoje em dia. Tem também risco maior de ter câncer de pulmão, essas pessoas expostas ao asbesto. E pessoas que se expõem a agentes radioativos, né? Cádmio, né? Substâncias que estão em locais que têm essa irradiação, essa exposição, tem uma chance maior. Mas mais de 85%, 90% é o cigarro, né? Por isso que a gente sempre frisa que é a maior condição evitável para a pessoa não desenvolver o câncer de pulmão. Bem a propósito, inclusive, para todo médico aqui a gente faz a pergunta da especialidade, aquela pergunta que o povão dá como certa a versão dele, o jeitão popular de pensar das coisas, ou então tem a mesma dúvida. A gente sempre tem que respeitar um período entre certos exames médicos. Raio-X, por exemplo, sei lá, tem um período lá entre um e outro e tal. Aí quando a gente vai lá, tem um cara que trabalha o dia inteiro naquele ambiente lá. Esse cara está sujeito Exatamente. a isso? A gente comentou sobre essa exposição à irradiação. É? O técnico em radiologia, né, fica exposto o dia todo. Né? Eles eu usam pensei. o material apropriado, porém ele tem uma exposição, inclusive ele tem uma insalubridade, ele tem uma aposentadoria até mais precoce devido a essa exposição. Ele é um profissional exposto à irradiação e tem uma chance maior de desenvolver câncer, sem dúvida nenhuma. Falar em tabagismo, sobretudo entre os jovens, ultimamente cresceu muito o número daqueles que usam o cigarro eletrônico e o cigarro de palha, já pronto. Isso acabou virando uma moda entre eles, porque até cigarros de palha aí vêm com sabores até, né? Esses cigarros são menos ofensivos do que o cigarro tradicional? Muito boa pergunta, viu, Daércio? A gente está vendo uma pandemia, uma epidemia desses dispositivos eletrônicos para fumar, que são os cigarros eletrônicos, né? Isso o jovem está consumindo muito, né? Narguilé, cigarros eletrônicos, e a indústria está vindo forte nesse ramo, né? Justamente para induzir o fumante lá na fase adolescente, e ele vai ser um consumidor do tabaco lá na frente. Né? Coloca sabores e tal. Sabores, eles têm hoje os sais de nicotina que vem neles, né? Que mantém o nível de nicotina como um cigarro comum no organismo. Então eles estão se aperfeiçoando, dispositivos que atraem o jovem, né? Com sabores, como você comentou. Isso sabe-se que não são inócuos, são altamente nocivos
As substâncias que contém no cigarro eletrônico também causam câncer, causam doenças respiratórias, doenças cerebrais, AVC, infarto. Então isso é um mito que tem que ser desmentido, boa pergunta, porque os DEFs, esses cigarros eletrônicos, estão liberados hoje em dia, né? Qualquer um compra os pendrives, compra o cigarro eletrônico no mercado paralelo, e é uma iniciação para o jovem consumir o cigarro convencional lá na frente. Isso é bom frisar esse Interessante, por que é que quando o sujeito bebe, ele fuma mais ainda? Porque é uma liberação da nicotina pela urina, né? Existe essa alcalinização, a pessoa ingere álcool, ela estimula um hormônio que vai ser diurético, né? E, consequentemente, quando ele está ingerindo bebida alcoólica, ele vai urinar, urina a nicotina também. Então vai ter que repor mais rapidamente e repor mais a nicotina. É por essa condição. Ela permanece menor tempo? Menor tempo. E o organismo já perde uma nova sente dose. Mais necessidade de fumar. É isso. Essa é a explicação. Né? E o hábito também, né? As pessoas muitas vezes relacionam o cigarro a muitos hábitos da vida dela. Hábito de tomar café, hábito de beber, hábitos de sair e deixar o cigarro no carro, fumar quando está no carro, fumar naquele canto da casa. São hábitos e comportamentos que a pessoa adquire ao longo dos anos do tabagismo. Não só a dependência física, que é a nicotina, que a gente consegue tratar hoje em dia, mas a dependência psicológica, que é o hábito da pessoa fumar nesses locais, nesses comportamentos, isso é muito difícil. Especialmente nesses tempos, eu posso estar enganado, mas a sensação que a gente tem é que depois da pandemia, todos nós ficamos um pouco mais ansiosos. Acho que ansiosos todos somos, dentro da medida que é boa, que é ansiedade até um certo limite, é uma proteção que a gente cria para a gente mesmo e tal, até aí muito bem. Mas eu estou dizendo assim, que essa ansiedade mais desmedida, destemperada, parece ter acometido grande parte da população. Sabendo-se que, por exemplo, o cigarro contém um pouco, ele acalma um pouco essa... É de se imaginar que quem fumava um pouco fuma mais hoje. Sim. O tabagismo ele tem substâncias que levam mediadores inflamatórios no cérebro que causam uma sensação de bem-estar. Dopamina, serotonina, isso traz um bem-estar para a pessoa que fuma, né? Por isso que é muito difícil a pessoa parar de fumar. E ela atrela isso à ansiedade dela do dia a dia, a um problema de saúde, um problema pessoal que ela vem passando. Então ela acaba usando o cigarro como um apoio, uma muleta nessa sensação de ansiedade, nesse problema que ele tem vivenciado. Então o cigarro entra nessas situações também de ansiedade. Né? A pandemia também trouxe essa questão, as pessoas tiveram mais dificuldade, outras procuraram até ajuda para parar de fumar, porque a gente sabia que o tabagismo levava uma condição pior se a pessoa tivesse Covid. Então a pessoa ficou mais preocupada e algumas procuraram ajuda para parar na pandemia. Outras, né, nem tanto, porque a ansiedade levava ao consumo maior do cigarro. Então é uma condição que está muito ligada, ansiedade, depressão e tabagismo. Outros cânceres em outras partes do organismo quase sempre estão vinculados também com uma herança genética, uma situação já herdada, vamos dizer assim, da genética da própria família, do histórico familiar. Nesse caso, o câncer de pulmão também tem origem assim? Muito? O maior é aquela que a gente comentou, o tabagismo, o asbesto e substâncias radiativas e metais pesados. Né? A condição genética no câncer de pulmão não está muito bem esclarecida ainda. Pode até existir uma condição, mas assim não é muito ligado. Parece que é mais do consumo mesmo de substâncias, que essas substâncias, né, que a gente comentou, elas acabam trazendo uma inflamação crônica no organismo, né? Pela própria queda da taxa de oxigenação, pela própria inflamação no organismo, o estresse oxidativo faz com que haja essa mutação da célula, né? Então isso geralmente é adquirido, né? E tanto que o câncer de pulmão a gente consegue ver as faixas de idade numa faixa de idade adulto para idoso já, né? Porque ela ficou exposta há muito tempo a essa condição de inflamação no organismo, essa condição de hipóxia, que é a queda de oxigenação crônica, pelo tabagismo, por uma doença crônica no pulmão. Isso tem uma ligação muito forte com a instalação da doença.
fator genético não é muito bem ainda É. determinado. E como explicar, então, que pessoas que não vivem em ambiente insalubre também nunca fumaram, por exemplo, e morreram de câncer no pulmão? Pois é, essa é uma possível causa genética, né? Ou às vezes um tabagismo passivo também, a pessoa ficou exposta a alguma substância do cônjuge, por exemplo, o cigarro do familiar. A gente vê, às vezes, pacientes que nunca fumaram, mas o cônjuge, o marido, a esposa, fumavam e essa pessoa desenvolveu câncer de pulmão, né? É possível acontecer isso também, né? Pelo tabagismo passivo e pela exposição crônica a outros agentes, como a gente comentou, né? Às vezes a pessoa ficou exposta a uma condição de um metal ou uma fibra de amianto, ou muitas vezes queima, né, de muito tempo. Os idosos usavam fogão, né? Fogão a lenha. Isso também gera doença pulmonar, inclusive relação com enfisema, possivelmente câncer também. Né? Hoje não tem mais esse hábito de fazer a comida com fogão a lenha, mas na época dos antigos, Mas a sim. lenha é tóxica? Sim, a combustão, né, que gera esse gás tóxico, isso é extremamente tóxico e causa danos à saúde. Desculpa, agora, do câncer derivado aí de poluição ambiental e tal, seria, em tese, então, mais comum encontrar pacientes com câncer derivado desse tipo de poluição entre moradores de São Paulo, Grande São Paulo, cidades industrializadas do ABC, Cubatão, por exemplo, do que numa população como a nossa aqui do interior? Com certeza, se a gente tem essa exposição à poluição ambiental, material particulado, do ozônio, né, dióxido de enxofre, nitrogênio, são material particulado. Agora esses, né, aqui no interior também tem, né, a queima da cana, da palha da cana, né, poluição industrial, né, tudo isso gera um dano maior para o organismo e causa esse risco aumentado de ter doença respiratória, inclusive câncer de pulmão. Poluição ambiental também está ligado a câncer de pulmão. Se a gente colocar numa cidade maior como São Paulo, provavelmente em porcentagem, claro que a gente vai encontrar mais. É provável que lá tenha Provável mais. que sim. Quer dizer, acaba virando uma cidade insalubre. Também, exatamente. Uma cidade insalubre, né? Como é que o câncer de pulmão se manifesta? Muitas vezes silenciosamente, né? Hoje em dia quando a gente tem um paciente com câncer de pulmão, a gente já pega, infelizmente, numa fase avançada. Ele já tem um sintoma. Ele é quieto. É um sintoma já com uma dor torácica, uma lesão maior, uma tosse produtiva, às vezes um emagrecimento, né? A pessoa vai manifestar já numa fase avançada. Nas fases precoces é mais difícil, né? Geralmente é um achado de imagem. Às vezes a gente faz um raio-x no paciente. Hoje em dia a gente tem tomografias que a gente faz no paciente com um tabagista pesado, para justamente fazer uma triagem, um screening para detectar câncer de pulmão. Porque teoricamente já identificaria um problema numa fase precoce. Mas o câncer, quando instalado numa fase mais tardia, os sintomas gerais, emagrecimento, tosse, dor torácica, muitas vezes escarro com sangue, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Agora, de qualquer maneira, esses casos todos aí, eles se manifestam da forma como o senhor está dizendo, né? Mas, precocemente, o que se faz? Que tipo de exame se faz para saber o que é mais comum fazer e que é suficiente para detectar esse câncer, já que ele é tão silencioso e alguém queira fazer isso preventivamente, vocês lançam mão de qual tipo de exame? Exatamente. Se a gente tem um paciente tabagista, né, de um maço por dia por mais de 20 anos, acima de 50 anos, esse paciente já está, teoricamente, indicado fazer uma tomografia de tórax de baixa dose, que é uma tomografia sem tanta irradiação, porque detecta muitas vezes tumores pequenos, né? Tumores que a gente não visualiza no raio-x convencional. Então, nesses casos, existe esse screening, essa triagem. E isso cada vez mais está se demonstrando que é eficaz, né? Para detectar justamente nesse grupo de pessoas, nessa população, um câncer mais precoce. Agora, interessante, muitos dos cânceres
descobertos a tempo e precocemente, têm resultado em excelentes índices de cura. No caso do pulmão, qual é o índice aí de, se é que existe uma estatística, de cura entre os casos descobertos precocemente? Depende do estadio em que esse câncer foi descoberto, né? Depende do tamanho da lesão, depende se ele tem linfonodos, gânglios, né? Mediastinais, hilares, e se ele tem metástase à distância. Essa tem uma classificação, que é o TNM, tumor, linfonodo e metástase. Depende desse estágio TNM, existe uma indicação de sobrevida, né? Por exemplo, pacientes que têm uma lesão menor que 3 centímetros, ele é um candidato à cirurgia curativa, ele fica curado, né? Ele já opera e a chance de ter uma recidiva é muito pequena. Se ele já tem um estágio que tem linfonodo, se ele já tem metástase, é claro que a sobrevida vai diminuindo, né? Porque ele já tem uma doença avançada, né? Um tumor, um linfonodo e uma metástase, por exemplo. Então isso tudo tem estimativas, tem cálculos, né? Dependendo de qual estágio o tumor se encontra. Se ele for realmente inicial, há uma grande chance de cura. Exatamente, porque aí existe a cirurgia, né? Lesões pequenas, com menos de 3 centímetros, né? Com linfonodos que são passíveis de retirada, não tem lesões à distância, metástases, né? Que a gente fala, esse paciente tem grande chance de cura. Além disso, hoje em dia existem medicamentos que estão cada vez surgindo mais, que são medicamentos direcionados para cada tipo de histológico de câncer, né? Então, a medicina avançou muito. Mas é muito complicado, então, porque, ironicamente, como descobrir, quer dizer, sabe-se, então, que se descobrir bem precocemente há uma grande chance de cura, mas, ironicamente, também, como você mesmo disse, é um câncer que age silenciosamente e quando ele manifesta algum desconforto, quase sempre é tarde demais. Sim. Vai depender, descobrir precocemente vai depender muito do sujeito querer saber antes também. Porque tem gente que fala assim, eu não quero nem saber, porque se eu souber, eu vou descobrir o que não... Tem gente que fala assim. Sim. Mas não, eu prefiro não saber para não ficar aí né, e tal, porque vai que descobre, a pessoa fala. Bom, vai que descobre, você pode resolver como não arriscar descobrir e depois piorar tudo, né? O que a gente sempre... o tabagista, por si só, ele está se expondo, né? É uma causa que pode ser evitável, né? De uma doença crônica, um enfisema, uma outra causa, uma doença pulmonar relacionada ao tabagismo, né? Uma fibrose, enfim. Mas ao câncer também. Então ele está tendo essa exposição contínua, né? A essa substância que provavelmente pode causar um malefício. Não todos que fumam vão ter câncer de pulmão, mas podem, né? Sim, o risco é aumentado. Aumentado, né? A gente sabe que de cada 11 fumantes, um pode ter um risco de ter um câncer, né? Então é uma porcentagem de quase, né, vamos dizer, alta até. Se ele tem essa condição do hábito, ele não consegue parar, ou ele sabe que está tendo algum sintoma, ou mesmo que não tenha, ele tem que seguir essas diretrizes e procurar o auxílio a partir dos seus 50 anos e fazer assim como a mulher faz uma mamografia, né, para detectar um câncer de mama. Ele tem que fazer uma tomografia de tórax, tem que fazer uma avaliação com o especialista, tem que detectar às vezes uma fase inicial. Existe esse receio? Existe, a gente sabe, né? Mas ela tem um risco, né? Agora, doutor, aí o cara deixou de fumar. Eu larguei de fumar já faz 10 anos. Eu já não sofro riscos nenhum. Faz sentido ele pensar assim? A gente sabe que à medida que o paciente vai deixando de fumar, os benefícios são progressivos, né? Começa a diminuir a tosse, diminuir os sintomas respiratórios, a função pulmonar melhora em questão de meses. O risco de um câncer de pulmão, a gente sabe que após uns 10 a 15 anos, isso pode se equiparar a um não fumante. De 10 a 15 anos, a gente sabe que isso pode se igualar. O que havia ali de resíduos... Sim, porque ele induz, né? Ele é um indutor de... Limpa. O cigarro acaba tendo essa capacidade de induzir mediadores inflamatórios no organismo por muito tempo, né? Parece que em torno de 15 anos esse percentual, se a pessoa deixar de fumar, né, ela pode ter uma chance igual a quem nunca fumou, de não ter um câncer de pulmão.
Doutor, há um conceito popular de que as metástases, isto é, um câncer em alguma parte do organismo que se espalha por outros órgãos, tem no pulmão, digamos assim, um grande receptor dessas células cancerígenas que se espalharam de outra parte do corpo. Isso é verdade? É porque o pulmão é um órgão-alvo, né? Porque ele é muito irrigado, tem muita circulação, né? Então, às vezes, geralmente as metástases ocorrem por disseminação hematogênica, né? Pelo sangue. Então, às vezes, um CA de próstata, né? Um CA de mama, né? Um CA de rim, por exemplo, ovário, eles encontram uma irrigação, né? E isso acaba levando via hematogênica para o pulmão. Então é um órgão que acaba recebendo essas metástases com certa frequência. Além dos linfonodos que às vezes são próximos ali. Mama, por exemplo, tem os linfonodos, os linfáticos passam próximo. Então acabam também por via linfática. Os agentes cancerígenos do pulmão, falamos muito de fumaça, de cigarro e tudo mais, mas e a química dos alimentos industrializados, nesse caso, não interfere também? Os hábitos alimentares não contribuem com nada? Mas com relação ao trato intestinal, né? Estômago, esôfago, né? Isso sim. Pulmão nem tanto, né? Porque geralmente é mais por via inalatória, né? O agente agressor é mais por via inalatória e gerando essa falta de oxigenação crônica. Alimentos nem tanto, né? Porque aí as pessoas vão ter mais alterações em outros órgãos, né? Perguntas aí que temos pelo WhatsApp do ouvinte, por favor. Doutor, a nossa ouvinte, a Rosana, ela faz uma pergunta relacionada a efizema pulmonar. Ela falou que desde 2007, o último exame, ela tem efizema pulmonar desde 2007. O último exame que ela fez foi há 2 anos com o Dr. Rodrigo, que já estava com 79% da capacidade. O relato dela. Ele me passou budozenida e gostaria de saber se todos os anos vai diminuir a capacidade e se eu posso entrar em uma fila de transplante. Primeiro precisa ver se a paciente já deixou de fumar, né? Se ela parou de fumar, provavelmente essa doença pode estar estável. Ela falou que não fuma, que ela não fuma mais. Tá. Então, se ela não fuma mais, acho que é bom rever a espirometria, que é essa que ela falou da capacidade do pulmão, para avaliar a condição do pulmão dela. Muitas vezes o paciente para de fumar e a doença mesmo assim progride, o enfisema, no caso dela. Então precisa anualmente fazer uma espirometria. No caso dela, se ela tiver mais de 50 anos, seria bom fazer uma tomografia também para detectar essas condições possíveis de ter alguma lesão, né, Sendo assim, pulmonar. Melhor Precisaria que ela fazer um acompanhamento. Volte ao médico, né? Para rever isso aí, checar isso aí tudo outra vez. Que mais? Ok, né? Roberto? Aqui as perguntas que tem, Daércio acabou respondendo, que era a respeito do... Você acabou perguntando, né? Se existia, qual exame que era necessário para poder detectar o câncer no pulmão. Você respondeu. Se existe um medicamento para poder evitar isso, doutor. Essa é da Ângela, que acompanha a gente no Las Lomas. Remédio preventivo? Aí seria o tratamento talvez para ajudar a parar de fumar, né? Talvez seja esse, sim. Né? E a gente tem poucas opções hoje em dia. A gente tinha algumas, né, no passado. Uma delas a vareniclina, que saiu do mercado, infelizmente. E a gente ficou um pouco órfão da vareniclina. Agora a gente tem a bupropiona e a gente tem as medicações à base de reposição de nicotina. O adesivo e a goma de mascar, né? Cada caso individualizado a gente pode ajudar a pessoa nesse sentido, né? Caso ela queira, já é um passo grande para ela parar e acaba evitar. Que os históricos de cada um deles, das pessoas, não é exatamente igual, não tem um padrão, né? Cada caso é um caso, então talvez fosse caso de cada caso também procurar ir pelo médico e ter a resposta correta para o teu. Para cada caso. Para cada caso, né? Inclusive quem tem dúvidas ou... Agora, sendo assim, sabendo que boa parte então desses cânceres de pulmão advém do cigarro, quem não fuma pode ficar tranquilo, não precisa fazer nada preventivo, doutor? Quem não fuma não. Em termos de fazer um screening, uma tomografia, não. Né? Uma espirometria também não, que é aquele que mede a função do pulmão. Quem não fuma, eu acho que não há necessidade de fazer esse tipo de exame complementar.
né? Só ter uma vida saudável, enfim, né? Ter uma qualidade de vida boa, sono. A gente sabe que a apneia do sono é uma coisa que pode causar essa hipóxia que a gente comentou, que é aquela queda de oxigênio à noite. E como ela é uma hipóxia intermitente, ela períodos da vida ele fica tendo essa queda de oxigênio, isso parece que está implicado também num risco aumentado de ter câncer. Então, mesmo? Cada vez mais a gente sabe que tem muita ligação à falta de oxigenação crônica por várias causas, enfisemas, doença pulmonar crônica, fibrose e a apneia do sono também. Cada vez mais está se sabendo que essa taxa de oxigenação cada vez mais baixa durante o sono, cronicamente, isso traz danos para o organismo, não só ao pulmão, mas também sistema cardiovascular, pressão alta, arritmias. Então, muitas coisas, né, que estão surgindo aí. A apneia é caracterizada pelo ronco. O ronco, a pausa respiratória por mais de 10 segundos. É caracterizada a apneia do Você sono. está dormindo e para de respirar 10 segundos e a gente classifica dependendo dos eventos por hora. Ele tem Em caso grave, para de respirar quantas vezes? mais de 30 vezes por hora. 30 vezes. Então, ele chega a parar 10 segundos, mais de 30 pausas por hora. E por que necessariamente o cara que tem apneia ronca? Ou ele pode ter um ronco e não ter apneia? Geralmente o ronco é consequência da apneia, né? Porque o mecanismo da apneia é o colapso da via aérea. Né? É um colapso da faringe durante o sono. A pessoa vai ter que automaticamente voltar a respirar, né? Então o diafragma começa a se movimentar e ele libera a via aérea durante o sono, devido às pausas que ele tem, e acaba roncando em seguida. Esse é o mecanismo. Em geral, o ronco vem após os eventos de apneia. Pode acontecer da pessoa só ter um ronco primário. Né? Isso pode acontecer sem ter apneia. Geralmente pessoas que têm alterações de retrognatia, que é aquele queixo para trás, mordida cruzada, né? Alterações crânio-faciais, né? Pode acontecer também. Amígdala e adenoide grandes, hipertrofiadas, isso pode acontecer também. Mas em geral vem junto, né? A pessoa que tem ronco geralmente tem apneia. E aí tem que investigar. Mas há um ronco moderado, e mesmo esse pode ser apneia? Ou um ronco, que tem um ronco que ninguém vai ficar perto, né? Aquele ronco parece um tratorzão Ford, né? Um motor Perkins na subida, como digo. Aquilo, tudo bem. Mas e o ronco mais contido, por exemplo? Não tem uma ligação muito forte, né? O que a gente sabe da apneia é a queda de oxigenação, né? Então, se ele tem, por exemplo, pausas de 10 segundos, e por quanto tempo essa pausa dura, né? Por exemplo, 30 segundos, e quão profundo quão extenso essa pausa, maior essa carga de oxigênio, menor essa carga de oxigênio que ele vai ter. Né? Então, essa taxa baixa de oxigênio é que vai determinar o tratamento, vai determinar, às vezes, um risco maior de ter uma doença, né? No futuro. O ronco atrapalha, às vezes, a esposa. O marido. Não só, né? É o contrário. Às vezes a família inteira, deixa eu te contar, rapaz. Por que falam que só o gordo ronca? Não tem essa... A apneia do sono está muito ligada à obesidade. O paciente obeso, 70% tem apneia do sono. Dependendo da gravidade, claro. Leve, moderado ou grave, ele tem apneia do sono. Justamente por aumento da circunferência cervical. Mesma gordura que acumula no abdômen, acumula na região do pescoço. Então, o colapso é inevitável, né? O ar passa cada vez mais estreitado ali, vamos dizer, né? Então, ela tem mais chance de ter apneia. Bom, eu então reservo sempre aqui a pergunta do povão, aquelas coisas do conceito popular que as pessoas falam, faz isso que funciona, sabe? A gente, para todos os médicos, e de acordo com o assunto que é da entrevista, a gente traz perguntas do povão. A pergunta aqui é de um grande número de senhoras, esposas cansadas de tentar dormir sem que consigam em função do barulho do ronco de seus maridos. Elas perguntam ao doutor: virar o sujeito de lado para o ronco? É verdade? Existe uma possibilidade de melhorar. E a senhora, é fácil? Compra lá, sabe aquelas fitas que põe caixa do correio, aquelas fitas de embalar encomenda de correio? Compra um rolo daquele lá, viu?
Tô brincando, pelo amor de Deus. Pode melhorar, sem dúvida. Se a pessoa dormir de passa lado, na boca. ou coloca um travesseiro, aqueles travesseiros Do lado. de coluna, né? Aqueles travesseiros. A pessoa evita com que ela vire. Aqueles compridos lá. Isso. Chamam de Ricardão aquilo lá, né? Aquele travesseirão grandão, comprido. E aí, Depende se a pessoa tiver uma Se a pessoa piora, virar de lado, para. uma piora dos seus eventos respiratórios em decúbito, né? Dorsal, se ela deita de lado, isso pode ajudar. Decúbito dorsal, Dorsal é de barriga para cima. de barriga para cima. E de bruço, também ronca? Também, mas a barriga para cima é mais. Mais ainda, né? Porque aí existe todo aquele movimento da língua para baixo, né? A pessoa deita, a língua vai lá para trás. Tá. Geralmente abre a boca. Que é quando fecha a campainha aqui, o cara ronca que não Esse fardão. movimento da língua caindo para trás estreita ainda mais a via aérea. E quer dizer que, então, é fato, não é mito, que se virar com jeitinho lá, o canto, você dá um cutucãozinho lá, mexe tal, ele vira do lado. Se ficar do lado, para de roncar. Diminui. Diminui. Muito bem. Precisa ver se tem muita redução dos eventos de apneia também nessa posição. aí. Né? Porque Pode aumentar? ou às vezes não muda. Os Né? intervalos? Às vezes não tem diferença o paciente deitado de bruço, de barriga para cima ou de lado. Doutor, já falaram que o lado certo, já que quem prefere dormir de lado, que o lado certo é em cima da mão, do braço esquerdo, porque isso acomodaria os órgãos aqui dentro melhor. Você tem um monte de órgãos, um perto do outro. E aí falam que se você virar e deitar então em cima do braço esquerdo, você vai acomodar melhor fígado, rim, essas coisas todas que nós temos lá dentro. É verdade. Inclusive para uma outra ligação com a apneia do sono é uma coisa importante, o refluxo gastroesofágico. Se a pessoa tem refluxo gastroesofágico, esse movimento do conteúdo ácido do estômago para o esôfago e para a faringe piora a apneia. E qual que é a posição ideal? De lado, do lado esquerdo. Em cima do lado esquerdo. É uma posição que a pessoa diminui esse refluxo também. Também? Né? Quer dizer, o lado direito já não traria benefício em cima do lado direito. O lado esquerdo tem mais indicação. É uma outra causa que também piora o ronco. A pessoa tem refluxo, piora o ronco e, consequentemente, a apneia. É uma explicação. Boa dica, em cima do braço esquerdo. Deita sobre o lado esquerdo. Aí o cara vai dizer, mas é que eu tenho bursite do lado esquerdo. Você tá meio azarado, você tem tudo no lugar errado, pô. Caramba, não é que eu tenho bursite, eu tenho tendinite do lado esquerdo. Acho bom você tratar, então, porque você vai precisar dele. Vai tratar da tendinite. Ótima entrevista, hein? Valeu muito, porque todo mês e toda semana a gente traz os médicos aqui, que é exatamente para orientar a gente, vocês também. E através do esclarecimento em entrevistas assim, a gente tem prestado um grande serviço. Me satisfaz muito saber que cada entrevista dessa se converte, de alguma maneira, em utilidade para as pessoas. Porque se não fosse assim, né? Poderia estar falando aqui de amenidades, da vida dos artistas, umas coisas assim. Isso não seja importante, mas fica para um outro momento. O jornalismo tem que se ocupar de assuntos que, de alguma forma, acrescente alguma coisa na vida das pessoas, em forma de conhecimento. E cada entrevista em cada mês desse, dedicada a uma questão, tem se revelado aqui para a gente apesar dos assuntos não serem tão agradáveis assim, mas tem sido muito prazeroso fazer esse tipo de entrevista por achar que está sendo útil para vocês, para mim também. Todos aprendemos aqui com os médicos. Hoje nós falamos sobre o Agosto Branco, o mês da conscientização sobre o câncer de pulmão, e para isso, mais uma vez, nós contamos com a grande gentileza aqui do Dr. Rodrigo Todaro, a quem agradecemos. Obrigado, viu, doutor? Obrigado a você, Darcio. Obrigado a todos. Obrigado. Grande abraço, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Doutor Rodrigo, que tem sido sempre uma referência aqui nessa área da pneumologia em toda a região e no nosso programa também. Para nós aqui, ele é um consultor desse tipo de assunto, né? Sempre que a coisa aperta aqui, o assunto é pulmão, respiração, não sei o quê. A gente corre para ele sempre disse sim. Muito obrigado, doutor. Obrigado.